A intro vai ser tipo assim. Gente, eu tive uma ideia genial esses dias. Eu tava vendo aqui minha estante e pensei, por que não fazer um vídeo com top 5 livros que eu mais gosto? Depois de ter esta ideia genial, quero começar dizendo que se você é amante de livros como eu, sabe o quão difícil é escolher apenas 5 favoritos. É uma missão muito ingrata. Por isso já aviso que esse vídeo é só o começo. Vai ter mais partes, porque deixar de fora alguns livros da minha coleção seria considerado uma traição. E antes de começar com a lista, eu quero confessar que eu era do time livro físico ou nada. Tinha até um certo preconceito pelas versões digitais. Mas teve uma coisa em particular que me fez mudar: o peso, literalmente. Alguns livros da minha estante são bem pesados. E um deles, que está nessa lista, foi justamente o pioneiro na minha coleção digital. Porque ou eu mudava de formato ou eu mudava de coluna. E já adianto que o último livro dessa lista tem uma história surpreendente. Não só pelo enredo, mas pelo impacto que ele causou em mim. É um dos livros que eu acho que deveria ser essencial para que todo brasileiro pudesse conhecer. Então fique até o final, porque este vídeo está recheado de boas indicações, histórias surpreendentes e algo completamente inesperado. E o primeiro livro da lista é esse aqui, O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. É um livro muito especial para mim, é um livro muito bonito. Foi o primeiro livro que me fez chorar de amor. E não pela história romântica em si, de um casal ou algo do tipo. É pelo amor como um todo. Esse livro é muito importante para mim, é um livro muito especial. Sempre que eu posso presentear alguém com ele ou recomendar esse livro, é algo que eu faço, porque foi um livro que mexeu bastante comigo e é um livro que eu recomendo muito pela construção, pela sensibilidade, como mostra que o amor é uma das forças fundamentais para que a gente possa superar as tragédias. O segundo livro que eu quero mostrar para vocês dessa minha estante é Inferno, de Dan Brown. É um livro que me fez aprofundar ainda mais na história da arte. Eu sou um grande amante da história da arte e das artes como um todo. Também foi um livro que me fez ficar bem mais curioso pela história de Dante. Eu até tenho uma biografia de Dante Alighieri, né? O poeta tá aqui, ó, que eu ainda não li, mas irei ler em breve. E esse livro tem como base Inferno, né? O trecho Inferno da Divina Comédia de Dante. Então, além de me aprofundar no mundo da história da arte, fez também com que eu me apaixonasse pela história e pelas obras de Dante Alighieri. E o terceiro livro é o livro que me fez entrar no mundo digital da leitura. É um livro de Ron Chernow, que é Alexander Hamilton. Esse livro foi o livro que inspirou o musical, né, Hamilton, no qual eu sou muito fã. E foi por conta do musical que eu tive interesse de comprar essa biografia. O fato de ser um livro com muitos detalhes, ele torna-se um pouco grosso. Eu tenho livros maiores e mais pesados e tal, mas foi por conta desse que eu comprei a versão digital. Foi aí que eu comprei meu Kindle e comecei a ter livros digitais também. Esse livro, ele também é bem especial para mim, porque a história de Alexander Hamilton é uma história de muita superação, assim como tem no musical. É uma história que sobre uma pessoa que não parava de escrever, e isso me inspirou bastante. Tanto é que por conta do musical e por conta desse livro eu fiz uma tatuagem que é uma... Deixa eu ver se dá pra... Não tá focando. Que é uma ampulheta com uma caneta, né? Essa ampulheta com a caneta significa escrever como não houvesse tempo. E era algo que Alexander Hamilton fazia muito, que era escrever demais. Ele deixou diversas páginas, não só da história dele, mas de tudo que ele passou e tudo que ele viu,
né? E que no final é a história dele. E isso me inspirou bastante para continuar sendo um escritor assíduo, né? O quarto livro é de um autor responsável pela minha entrada nesse mundo de criar textos de um jeito mais motivacional para desenvolvimento pessoal. O livro é A Sorte Segue a Coragem. É um livro com a leitura muito leve, muito fácil. É de Mário Sérgio Cortella. A forma como Mário Sérgio Cortella aborda certas questões foi uma das principais inspirações para que eu começasse a escrever esses textos mais motivacionais, para que eu tivesse uns textos mais direcionados a desenvolvimento pessoal. Isso tudo é inspirado nesse método que Mário Sérgio Cortella coloca em seus livros, né? Esse livro também é muito especial não só pela linguagem, não só pelo que diz, não só pelo seu conteúdo, mas também é um livro que foi um dos primeiros livros que colocou meu pai nesse mundo de leitura. Por muitos e muitos anos eu tentava inspirar meu pai a ler. Apesar de ter diversos livros, eu nunca acertava em um livro correto, porque o mundo da leitura é justamente isso. Às vezes a gente começa por um livro e a gente não se agrada e a gente acaba abandonando esse universo. E esse foi um dos livros que fez com que meu pai se tornasse um leitor com mais frequência, né? E por último, o livro que me deixou muito surpreso, não só pela história, pelo seu enredo e por ser algo que muitos de nós desconhecem. Mas antes de dizer que livro é esse, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe no comentário se você já leu algum desses livros ou até se leu esse quinto livro, que eu ainda não mostrei, né? Mas se você já leu esse quinto livro e o que é que você achou dessas indicações e da leitura, se você já o fez. O livro é esse aqui, Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Esse livro conta a história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, um dos maiores do Brasil e conhecido também como Hospital Colônia. Se chama Holocausto Brasileiro porque se assemelha muito ao método utilizado no Holocausto nazista, né? É um livro muito impactante. Esse livro também foi um dos livros que eu dei de presente para o meu pai. Depois que eu li, eu achei que deveria espalhar a história desse hospital. É um dos maiores genocídios do Brasil. Esse livro também inspirou um documentário que é muito bom. Eu acredito que está na Netflix. A gente acha que conhece um pouco da história do país, mas tem uma frase que eu sempre falo, que é que dentro do Brasil há vários Brasis. Esse livro conta uma parte da história desses Brasis. É algo muito pesado, com a carga emocional muito forte. Não é todo mundo que consegue ler algo assim, porque não é todo mundo que tem estômago para saber e entender tanta coisa ruim. Foi uma das melhores leituras que eu fiz durante esses últimos meses e eu recomendo muito mesmo a leitura do Holocausto Brasileiro. Então é isso. É o fim dessa primeira parte, dessa lista de livros que me marcaram. E a gente se vê em breve, tá? Um beijo e até mais.